E aí, meus docinhos de morangos, quanto tempo, né? Já quero pedir perdão porque não sei porque minha câmera tá borrada desse jeito, que eu já limpei, então, enfim. Então, já faz uns meses, né, que eu sumi do canal e as redes sociais também. Mas é porque teve alguns motivos, então já faz um ano, basicamente, que eu queria ter feito esse vídeo, tipo uma carta aberta pra vocês, porque eu tinha algumas coisas pra me falar, só que eu só não falava por conta que eu ainda tava pensando no que eu queria fazer, sabe? Enfim, primeiramente, eu quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal. Pelo que eu vi, a gente tá chegando a 40 mil inscritos. E, pelo menos pra mim, é um marco, assim, bem grande pelo fato de eu ser um canal de react numa comunidade que, às vezes, não é... Às vezes é muito... Tem algumas coisas muito cri-cri. E também por fato de eu ser um canal de uma garota de react que usa máscara, né? Pra mim, isso é um marco muito grande pra mim. Que eu fui um caminho meio diferente do que é ser um canal de react. Mas, enfim. Então, muito obrigada, tá? Todo mundo que se inscreveu e continua aqui. E é o seguinte, gente. São vários motivos do que porquê eu parei de usar as redes sociais, porque eu parei de gravar os vídeos. São vários motivos que se tornaram um, e eu pretendo falar eles aqui, mas também eu pretendo falar aqui umas coisas que eu queria ter falado já há algum tempo, e também eu queria o futuro desse canal. Então, assim, não precisa comentar ou dar like, tá? Eu só quero que vocês tenham um pouco de paciência e ver o vídeo até o final, tá? Eu não sei se esse vídeo vai ser grande, tanto que eu tô gravando aqui sem me preparar nem nada. Mas é porque eu precisava gravar esse vídeo e é isso. Então, assim, um dos motivos porque eu parei de gravar foi por conta das redes sociais. Tinha muita coisa que tava me deixando muito cansada emocionalmente, sabe? Tinha muitas coisas na cena geek também que às vezes me perguntavam por que eu tô vendo isso, sabe? Por que eu tô ficando tão viciada em usar as redes sociais? Tinha às vezes que eu tinha coisa pra me fazer, só que eu ficava lá. Tipo, parece que eu tinha uma necessidade de ir lá fazer post no Twitter, eu tinha que postar stories, sabe? Eu tinha que responder a pessoa toda hora. Tipo, a internet, ela faz você acreditar em umas coisas que isso na vida real não é assim, sabe? E, obviamente, eu sou uma pessoa que não é influenciada, sabe? Mas, sim, teve algumas coisas que eu tava começando, sabe? Exemplo, é na cena geek. Tipo, toda semana, o exemplo, tinha treta acontecendo. E eu tinha naquela necessidade de ficar comentando, de eu ficar pesquisando, vendo post de treta. E aquilo tava me cansando, sabe? Tipo, por que eu tô perdendo meu tempo vendo treta na cena geek? Ou por que eu tô perdendo tempo vendo pessoas falando coisas que não é pra fazer num tal fulano? Ou, coisas que eu não entendo porque as meninas... Tinha tipo, vídeos assim que não me interessava, só que eu ia, sabe? Fora que as redes sociais, elas acabaram... As redes sociais, ela acaba te influenciando em muitas coisas na sua vida. Tem gente que... Tipo, na internet, mano, tem gente que implica até o modo que você ri por mensagem. Ou tem gente que implica até, tipo assim... Eu já vi vídeos da pessoa falando que, o meu nariz não é perfeito. Sendo que o nariz é feito pra respirar, sabe? Não tem que ser perfeito. As pessoas criaram umas regras tão tolas no que deve ser, o que você deve agir, sabe? Sendo que isso só existe na internet. Na cena geek muita coisa envolvida. Tipo, tem muita coisa na cena geek que as pessoas foi na onda, sabe? E eu ficava vendo isso. Era exaustivo, sabe? Fora que tinha muitas coisas ali que me afetavam emocionalmente, sabe? Que não fazia bem pra mim. E uma das coisas que eu nunca pensei que ia acontecer comigo, uma das coisas que eu nunca liguei é de me comparar. Tipo, eu nunca me comparei com ninguém. Com nenhuma garota, por exemplo.
Porque, por mais que eu sou magrinha, eu amo ser assim. Eu amo o jeito que eu sou, sabe? Tipo, se eu tenho espinha não, ou se... Enfim, gente. Só que, pela primeira vez, eu me comparei. Tipo, eu me comparei. Eu me senti muito mal por isso. E um dos motivos também, né? Esse foi o primeiro motivo, em resumo, tá, gente? Foi tudo fazendo em resumo. Foi por causa de amizade. Porque, assim, eu gosto bastante dos amigos que eu fiz na internet, sabe? Muitos deles eu gostei muito. Eu finalmente, sabe, senti como é ter amigos, sabe? Porque na época da escola, eu sempre fui uma amiga reserva, sabe? Só que teve algumas amizades aqui que eu também fui. Tipo, eu me senti assim. Claro que na maioria das minhas amizades foram muito legais, sabe? Tipo, foi muito bom, sabe? Só que teve as amizades que eles só eram meus amigos porque queriam ter algo mais comigo. Aquilo não foi legal, sabe? De como eu me senti, porque na minha cabeça a gente era amigo. Só que, como eu sabia disso, tipo, tem várias pessoas que sumiram. Que pararam de me seguir, de sei lá o quê. E eu falei que eu percebi que ele tinha segundas intenções. E fora aí também que teve as amizades que mexeram muito emocionalmente comigo, sabe? Basicamente não vou entrar em assunto, tá? Porque teve até alguns que eu sentia que eles falavam mal de mim, sabe? Mas claro que a maioria das minhas amizades que eu tive foram muito boas, sabe? Mas sempre tem uns amigos ali que não foram, sabe? Que tinham algumas segundas intenções, que ficava, sei lá, sabe, com o mesmo assunto de querer isso, aquilo. Tipo, ai, faz isso, ai, vamos isso, ai, não sei o quê. Sim, e eu sou uma pessoa que tem muita consideração numa pessoa, que eu tenho empatia e tal. Só que teve certas amizades que simplesmente mudaram o jeito comigo, sendo que a única, sabe? Sendo que não fiz nada, que eu sempre fui uma pessoa que parece que eu sentia a dor do outro, sabe? Eu, tipo assim, teve amizades que eu tive que simplesmente pararam, mudaram o jeito comigo, tipo, só comigo, sendo que eu tava sempre lá com a pessoa e, tipo, quando tava online, tipo, nem me respondia, sendo que, tipo, a pessoa que manda mensagem pra mim, sabe? E... Desculpa. Enfim, teve amizades que mudaram junto comigo, tipo, só comigo. Que teve amizades também que só eram meus amigos porque queria algo mais. Eu sentia que teve amigos que falavam mal de mim. Não tenho, tipo, tanto de certeza. Mas enfim. Porque, tipo assim, sempre em algum ano de escola, eu tive, tipo, certos amigos. Só que eu nunca liguei, sabe? Então, tipo assim, teve amizades que, tipo assim, eu gostei muito de várias amizades, sabe? Eu tenho boas memórias, boas lembranças de amizades que eu tive. Só que teve algumas amizades que mexeram muito comigo, sabe? Tipo, alguns, tipo, simplesmente parou de falar comigo do nada. Ficou frio, sabe? Mudaram só comigo. E eu sempre fui uma pessoa que... tipo, teve vezes que eu fiquei pensando... Tipo, nossa, eu sou uma pessoa muito boazinha, né? Porque teve vezes que eu pedia desculpa, sendo que não tinha nada de errado. Tipo, não era minha culpa, sabe? Só que eu sou uma pessoa que tem muita empatia. E, ao mesmo tempo que isso é uma coisa boa, me machucava muito. Porque parecia que sempre eu era errado, sabe? Enfim, mas, tipo assim, o lance mais mesmo do motivo é por causa disso, porque eu tava cansando, tipo... Teve vezes que parece que eu tinha necessidade de responder a pessoa na hora, que eu tinha que ver se a pessoa mandou mensagem, que eu tava me gastando, tipo... Eu não era obrigada, sabe? Tipo, tinha vezes, gente, que eu ia ficar pegando meu celular toda hora pra ver se tinha mensagem. A pessoa, tipo, tava lá, né? Eu ficava, por que ela não respondeu? Sendo que, tipo, sei lá, eu tava perdendo tempo pensando nessas formas, sabe? Só que, tipo, eu tava muito no celular, sabe?
Mas enfim, por mais que eu não tô conversando mais com meus amigos mais, eles também não mandam mensagem pra mim, eu acho que talvez tem que continuar assim, porque eu acho que talvez foi até uma amizade assim breve, sabe? Uma amizade que eles me. Mas, tipo, em tudo, eu fiquei muito feliz que eles levaram pra vida deles conselhos que eu disse, sabe? Que às vezes eles mandavam mensagem pedindo conselhos, então eu sempre tentava ajudar. E eu fico feliz, sabe? Que ele foi uma pessoa que deu conselhos pra eles, por mais que a gente tá conversando mais, sabe? Então, gente, um outro motivo, em resumo, obviamente, foi por causa que tinha vezes que eu não tava com muita vontade de gravar. Tinha certas músicas que eu não tava com vontade, sabe? De ver, de me arrumar tudo e gravar. Isso acontece, tá tudo bem, sabe? Porque por mais que eu sou um canal que faz react, eu, sabe, sei lá, não tenho muita, tipo... eu não sentia muita vontade, sabe? De gravar certas músicas. Fora que aqui, gente, ao lado, é mato. Então sempre vai ter passarinho, vai ter criança gritando aqui, vai ter minha família falando alto, porque minha família fala muito alto e eu falo muito alto também aqui. E às vezes não tava. Fora que às vezes eu não. Às vezes realmente não dava tempo, sabe, de me gravar. Um dos maiores motivos também, fora que pra abril, pra maio, eu nunca tinha visto a minha família tão tensa, sabe? Eu sentia o clima tenso aqui. E era muita briga, sabe? Eu dormia chorando. Tipo, eu dormia chorando por alguns outros motivos. Mas era por causa de uma pessoa, tipo, por causa da minha família, sabe? E eu me sentia frustrada porque eu não conseguia ajudar, sabe? E eu ficava muito mal. No meio dessa briga toda, desse clima ruim que tava aqui, eu acabei brigando com uma pessoa da minha família. E por mais que eu pedi desculpas, essa pessoa não olha mais pra mim. E eu me sinto, às vezes, mal, porque eu sou uma pessoa que as pessoas já me magoaram muito. Só que eu sempre perdoava, sabe? Nunca guardei mágoa no meu coração. Tipo, eu não guardo mágoa das meninas que fizeram bullying comigo, sabe? Quando eu sofri bullying, eu não guardo mágoa. E é um pouco paia, né? Então aquilo, tipo, ficava, né? E um dos outros motivos também é por causa que eu tava tentando entender o que eu queria fazer na vida. O que eu queria fazer neste canal, na internet, porque desde pequena era o meu sonho gravar vídeo, sabe? Eu nunca liguei, tipo, pra visualização, pra hype. Tipo, se vocês olharem os meus vídeos aqui, porque tô com vontade de chorar. Desculpa. Então, assim, se vocês for ver os vídeos, vão ver que muitas músicas que foram gravadas foram depois que eles postaram, tipo, 2, 3 semanas, porque eu não ligo, sabe? Eu não ligo. Eu sei que muitos canais de react, eles querem ser os primeiros a gravar, porque eles querem ter as melhores visualizações, só que eu não ligo. Eu nunca liguei. Então, eu não quero, sabe, me sentir obrigada, na obrigação de ficar gravando quando eles lançam música. Eu quero gravar no meu tempo, eu quero editar no meu tempo. Tipo, então assim, eu queria me sentir livre pra fazer o que eu quero na internet, sabe? Porque esse canal não é focado apenas em canal de react, né? Sendo que meu primeiro vídeo nesse canal era de opinião. Mas voltando ao assunto. Como eu tava ligada a muito isso, agora vocês imaginam tudo. Mas um dos principais motivos é o que eu queria fazer. E um dos motivos por causa disso, porque, assim, pra quem não sabe, eu sou cristã. Só que não uma cristã apenas, eu creio em Deus. Eu pratico. Claro que a gente não é perfeito, a gente erra, e eu erro muito. Só que todo dia eu tô tentando ser melhor, sabe? Só que nessa época aí, eu tava me sentindo muito, assim, confusa. Tinha às vezes que eu parecia que eu tava tentando me encaixar numa coisa que não era minha, sabe? Certas pessoas, amigos. Eu não me sentia bem. E aí
Agora vocês imaginam, né? Tipo, tinha pessoas que falavam assim, você é muito fofinha, você é, sei lá o quê. Tipo, você postava alguma coisa. Tinha vezes que eu postava alguma coisa, aí as pessoas iam comentar, ai, mas você é muito fofinha isso e tal. E tipo assim, eu não acho ruim. Só que eu ficava desconfortável pelo fato que as pessoas criaram, talvez, na cabeça delas que eu sou perfeita, que eu sou fofa, o tempo todo. E não, eu sou um ser humano normal, que às vezes discute, sabe? E aquilo me ficava pensando, gente, que tipo de baby doll eles enxergam, sabe? Agora vocês imaginam tudo isso que aconteceu. Não, fora que eu tenho 3 anos que eu sinto muita dor no corpo. Eu sinto muita dor, sabe? Eu não sei se é por causa que eu tenho hipotiroidismo e eu tomo remédio e... Enfim, gente, eu não sei. Às vezes meu coração dá umas palpitadas, sabe? E às vezes bate um desânimo de gravar, de ficar nas redes sociais, sabe? Então às vezes imagino tudo isso. Como vocês acham que eu ia gravar algum vídeo? Postar algum... Eu não... Nada. Então eu precisava respirar. Eu precisava desligar tudo. O que eu ia fazer? E o que aconteceu? Quando eu fiquei offline das redes sociais, não conversei mais com meus amigos, não postei nenhuma rede social. Gente, é como se uma parte, assim, tirasse um peso nas minhas costas. Eu acabei mudando algumas coisas. Eu acabei focando, me priorizando e mudando algumas coisas. E agora eu quero falar pra vocês sobre algumas coisas, tá? Quando eu fiquei offline nas redes sociais, eu percebi o quanto tinha muita coisa nas redes sociais que não fazia sentido na vida real, sabe? Eu acabei percebendo que as pessoas, elas fazem tudo por like. As meninas acabam fazendo, sensualizando por causa de like. As pessoas acabam falando mal uma das outras por causa de like. É igual as terças na cena geek, porque tem muita coisa na cena geek, gente, que é tão assim, muito assim, que não precisava, sabe? Fora que eu também senti que eu não dependo dos meus amigos, sabe? Eu também não quero ser nossa maior canal de rede que existiu, eu não quero. Enfim, gente, eu fiquei com umas reflexões, não dá pra falar aqui, porque quando eu em frente da câmera eu não consigo falar exatamente igual. Eu queria falar muito, mas muito explicadinho pra vocês, aí quando eu tô aqui na câmera eu não consigo. Mas eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer a partir de agora. Enfim, vamos lá, gente. Em relação a este canal, eu vou voltar ou não? A resposta é sim, eu vou voltar ao canal. Ninguém pediu, mas eu voltei. Já faz 1 ano que eu criei esse canal. E eu lembro dos meus primeiros inscritos nesse canal. Eles falavam assim pra mim: ai, esse canal tem potencial, vamos inscrever. Eu lembro de um inscrito que, eu não sei se ele é mais inscrito no meu canal, mas eu lembro que ele ia no meu Instagram e aqui no YouTube falar assim: Baby doll, ajeita isso. Tipo, ele foi muito fofo. E muitas pessoas no começo falavam que eu tinha potencial, que esse canal tinha potencial, só que eu, como eu era muito insegura, tímida, eu não conseguia, sabe? Porque, como eu disse, quando eu era pequena, eu tenho muita ideia, desde pequena eu tinha muita ideia. Eu tenho uma mente fértil, então, assim, eu tenho ideias, só que acho que por conta que eu tava muito assim com as redes sociais, eu talvez queria fazer parte de um grupo que eu não me encaixava, que eu não me sentia bem, porque eu sei que existem muitas pessoas que elas são influenciadas, sabe? A ser o que elas não são. E eu ficava tipo, não, pra ver com meus amigos. Eu ficava pensando, tipo, nossa, se os meus amigos vi, ou, sei lá o quê. Sendo que, tipo assim, eu falava as coisas pra minha mãe e ela me apoiava. Então, tipo assim, minha família sabe, minha família sempre soube. Então, assim, uma coisa engraçada que eu fiquei refletindo esses dias, ou meses atrás, não lembro,
E a minha família sabe que eu sou uma pessoa que não liga pra certas coisas. Aí eu fiquei perguntando por que eu ligava pro que as pessoas diziam na internet. Não faz o maior sentido, tipo, não faz o maior sentido. Só que como eu tava refletindo sobre isso, ficava offline, eu me desapeguei de muita coisa, me priorizei, tá ligado? E falei, quer saber? Eu vou fazer o que eu quero, vou postar o que eu quiser, e é isso, sabe? E, então vamos lá. Neste canal, eu tenho muita ideia do que fazer. Só que eu não vou falar pra vocês ainda porque eu ainda tô planejando, tá? E também porque eu preciso de dinheiro. Sim, eu preciso de dinheiro. Mas, eu vou contar umas coisas que eu já tô planejando nesse canal, algumas coisas que eu quero fazer. Só o seguinte, gente, os canais de react, eles vão voltar. Os vídeos dos react, eles vão voltar. Só que assim, vão ter 2 tipos de react. E agora eu vou falar sobre umas ideias que eu vou começar a fazer neste canal. Então, é isso. Então, neste canal, os reacts vão continuar, tá? Mas vão ser 2 tipos de react. Como assim 2 tipos de react? Bom, sabe esse cenário que vocês estão vendo? Então, os reacts que eu apareço vai continuar, tá? Eu achei esse cenário muito aconchegante e confortável pra mim reagir, tá? Claro que vai ter vezes que eu vou gravar na luz do dia, só que por enquanto vai ser assim, tá? Só que assim, o que acontece? Vocês sabem que é a minha personagem, a Baby Doll, né? Que é eu ao mesmo tempo. Eu sei, é confuso. Só que é o seguinte. Nesse tipo de react, eu só vou reagir, por enquanto, tá? Músicas de cantores que eu mais ouço. Ou que eu mais ouvia. Que é tipo, o Marquinho, o Annie-Rap. Eu tô começando a me interessar pelo Black, sabe? Só que eu acho que eu vi só 2 músicas dele, só que eu pretendo reagir mais. Do Crono, do Orion. Ou outra, assim, que é um especial, ou todo mundo tá falando, eu vou gravar. Tá? O segundo react vai ser apenas a minha voz. Que é tipo uma tela, sabe? E a minha voz. Por quê, gente? Tem motivos. Porque assim eu tenho meio que um react sortido. Tipo, um react aqui. Porque quando é react assim, eu só falo do que eu achei da música no final do meu react. Agora, nesse segundo tipo de react, eu vou poder travar se eu quiser. Fora que eu vou poder reagir a outros vídeos de música. Vídeo de música não. Outros vídeos que envolvem a cena geek. Fora que eu acho que eu vou me sentir muito mais, assim, aberta pra falar com vocês quando eu não tô na frente da câmera, tá? Por mais que eu me acostumei, sabe? Só que vocês entenderam, né? Vocês entenderam. E eu acho que seria uma coisa bem interessante de fazer. Fora que não existe uma regra de você fazer react, tá? E, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, que as pessoas sempre vão na onda um dos outros, sabe? Tipo, pra fazer react ou pra fazer música tem que ser isso, isso aqui. Não necessariamente, sabe? Você pode fazer do jeito que você quiser. Então, eu quero fazer do meu jeito. Fora que esse tipo de segundo react, eu vou poder gravar mais rápido pra vocês. Porque, por exemplo, os vídeos que vocês vão me pedir, eu vou poder editar mais rápido e postar mais rápido. Entendeu? Terceira coisa, os vídeos de opinião. O meu primeiro vídeo nesse canal foi de opinião. Só que agora que eu finalmente decidi o que eu quero fazer nesse canal, o que eu quero fazer na internet, o que eu quero fazer na minha vida em relação a muitas coisas, eu tô mais segura pra fazer as coisas, sabe? Não muito insegura, enfim. De ter opinião. Só que assim, eu não quero ser aquela opinião que não tem opinião própria, sabe? Eu vou ter o que eu acho e falar de um assunto. Que vocês podem me mandar ideias do que tipo de opinião vocês querem que eu faça na cena geek. Enfim, porque tem um monte de vídeo, tem certos vídeos que eu já tô planejando gravar, tá? Algumas coisas aí na cena. E eu quero gravar. Fora que esses vídeos de opinião, a maioria vai ser apenas com a minha voz, onde vai mostrar, sabe, aqueles vídeos assim, sabe? Eu vou contando com a voz, porque assim eu consigo falar mais abertamente pra vocês. Então, os vídeos de opinião vai voltar, tá? E como eu sou uma pessoa agora que eu me priorizei e não tô muito inseguro com algumas coisas, eu quero começar a fazer meus vídeos de opinião de um jeito um pouco diferente. Então, se vocês quiserem também dar ideias de vídeo de opinião pra eu fazer, tá? Gente,
Eu queria falar mais coisas que eu queria fazer nesse canal, só que como eu disse, eu preciso ainda comprar uma câmera nova, eu preciso comprar aqueles negócios lá, pra não ficar muito, sabe, a voz aqui de fundo, tá bom? Outra coisa, gente, futuramente eu pretendo fazer muita coisa, como eu disse, só que eu ainda tô planejando, fora que eu preciso de dinheiro, tá? Então, assim, né? Mas, então essas são umas novidades que eu quero trazer nesse canal. Fora que eu tô escrevendo um livro. Tipo assim, eu já sou escritora, eu tô escrevendo meu 3º livro, só que eu tô escrevendo meu 4º livro. E esse 4º livro é relacionado à minha personagem Baby Doll. Então, assim, eu ainda tô escrevendo ela. E aí vocês vão, tipo, talvez ter a curiosidade de saber algumas coisas sobre ela. Tipo, tem muita coisa, gente, que eu quero mostrar na minha personagem. Fora que eu tenho outras personagens nos livros futuramente. Então eu tô escrevendo um livro sobre a minha personagem Baby Doll, sobre a história dela. E eu ficaria muito grata se vocês me apoiassem nisso, tá? E outra coisa também. Pra quem não sabe, eu tenho 3 outros canais. E eu vou comentar um pouquinho sobre eles. Então, eu tenho esse canal aqui chamado Mundo Céu da Babyzinho. Não sei se eu mudei o nome do canal quando eu tô gravando esse vídeo. Esse canal vai ser focado sobre coisas relacionadas ao cristianismo. Porque, como eu disse, eu sou cristã. E tem muitas, tipo assim, quando eu faço os meus estudos cristãos, eu tenho, tipo assim, várias reflexões e eu queria compartilhar para quem quisesse, sabe? E eu também queria mostrar que eu não vou forçar ninguém a ser um cristão. Eu não quero forçar você a, sabe? Então fiquem tranquilos que no meu canal não vai ter nada disso, de pregar doutrina, de julgar você ou nem nada tipo. Claro que eu vou falar o que tá na Bíblia, mas eu quero falar de um jeito que vocês possam entender. E eu quero mostrar que nem todo cristão é julgador, tá bom? E eu ficaria feliz que vocês me apoiassem nesse canal também. Fora que os meus amigos que eu tinha, eu falava muito sobre o arco-íris. Que esse arco-íris é uma lição de vida minha, sobre a tempestade, ela vem, mas o arco-íris vem também. Que é tipo, tem uma reflexão muito boa sobre isso que eu criei. Só que acho que ninguém sabe, é que esse arco-íris é referência à Bíblia. Então eu queria que nesse canal vocês entendessem sobre isso. Então eu ficaria muito feliz. E o meu segundo canal é este aqui. Este canal eu vou focar no vídeos aleatórios que eu gosto de gravar, porque eu sou uma pessoa que eu tinha um pouco de receio, tipo, não, todo mundo vai rir, não é muito bom, tipo, eu não sou igual aquelas blogueiras, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa meio estranha mesmo, então, tipo assim, não vou mudar o meu jeito. Então, tipo assim, eu quero postar vídeos curtos, longos, sei lá, o que der na minha cabeça eu quero gravar e deixar ali, porque, sei lá, eu gosto, sabe? Então, se quiserem também me apoiar neste canal. O terceiro canal é este aqui. Gente, este canal, vocês sabem que eu sou escritora. Só que tem muitos roteiros de livros que eu escrevi que eu não vou escrever livro. Só que é um desperdício. Muitas histórias minhas serem jogadas fora. E eu lembro num ano da escola que a professora mandou a gente fazer uma radionovela. Que basicamente você escreve uma história e você interpreta ela. E aí eu lembro que eu fiz um grupo. Só que esse grupo não me ajudou em nada. Eu que tinha que ter feito os personagens, a história, a interpretação. No fim, eu deixei tudo com elas e fiz a minha própria radionovela, sozinha. Eu lembro que na hora que viram meu vídeo, eu tava na biblioteca, então eu não vi. Só que tinha várias pessoas falando que gostaram muito do meu vídeo. E eu falei, gente, eu tenho as minhas personagens, eu queria fazer vídeos bem assim, inspirados assim em audiodrama, sabe? Então eu quero focar neste canal, tá? Sobre isso, eu quero postar vários vídeos. Eu não sou boa em interpretar, mas
futuramente eu quero melhorar, então se quiserem me apoiar também. Em relação às minhas redes sociais, uma das coisas que as pessoas criaram é tipo, eu tenho que pôr, tipo assim, tem várias pessoas que falam, eu não vou postar isso porque eu tenho medo de julgamento. Não, só que tipo assim, eu sou uma pessoa que tá assim, ó. E agora que eu tô de volta, eu vou postar o que eu quiser, vou fazer o que eu quiser. Enfim, eu quero postar o que eu quiser, sabe? Sendo eu mesma, sabe? Porque eu sou estranha mesmo, então eu vou fazer isso mesmo, sabe? Porque assim, eu sou estranha, mano. Tipo, eu sou estranha em algumas coisas, sabe? E é o que eu sou, sabe? Eu tenho umas personagens meio assim, então, tipo assim, eu quero postar o que eu quiser, sabe? Umas coisas bem aleatórias, assim, sem ligar o que as pessoas vão achar, porque, tipo assim, eu quero fazer as minhas redes sociais, os meus vídeos, uma coisa que eu me sinto bem, entendeu? E eu fico pensando, se uma menina aí de Riete, aí com uma qualidade questionável, né, que é a minha qualidade de vídeo, não é? Que usa máscara, tá quase com 2.000 inscritos. Isso quer dizer que tem pessoa até que acha eu legalzinho, não sei. Enfim, eu tô me sentindo assim muito boa em fazer esse vídeo, porque eu tô começando uma nova fase nesse canal, na minha vida, e eu queria que vocês me apoiassem nisso. Eu queria ter falado mais, porque eu tô enrolando as palavras porque eu sou uma pessoa introvertida, então eu sou péssima em falar com as pessoas em público. Mas eu acho que vocês entenderam, né? Enfim, gente, então é isso, morangos. Espero que vocês tenham entendido, tá? É isso. Sobre o dia de postagem. Não sei, tá, gente, quando eu postar, porque eu vou gravar quando eu quiser, editar quando eu quiser e postar quando eu quiser. Quando eu me sentir bem pra gravar, eu vou postar, eu vou gravar, enfim. Então, não tem um dia certo, tá? Pode ser que depois desse vídeo, só um mês depois, eu gravo um react. Mas assim, não vai ter data pra me postar, tá bom? Mas o importante é que eu voltei. Então é isso, morangos. Então até o próximo vídeo. Tchau!